paz do Senhor Jesus a todos, Edna, Duda, Rita, Dona Maria de Lourdes, a Cida, a Deise, a Eliane, amém, a Jéssica, Maria de Oliveira, amém, todos pelo Meet, né? A paz do Senhor Jesus a todos do Instagram, do YouTube e do Facebook, amém, sejam todos bem-vindos, amém. Gente, eu mandei, junto com o link da aula nos grupos de WhatsApp, eu mandei esse mapinha, tá? É um mapinha que eu fiz algumas alterações hoje e eu coloquei a divisão da terra de Efraim e de Manassés, tá? Então, vocês vão receber essa divisão. Eu coloquei também os capítulos onde a gente acha essa divisão que está sendo feita aqui e algumas explicações mais para frente, tá? Eu coloquei aqui algumas anotações minhas aqui para vocês entenderem. Porque o que acontece? Essa daqui é toda a terra da promessa. É tudo que Deus prometeu, né? E Deus vai fazer a divisão como? De tudo que ele prometeu. Então, ele vai fazer a divisão de tudo que ele prometeu, porque Deus é fiel para cumprir. Então, ele vai falar o que vai ser de cada um de acordo com o que ele prometeu, né? Mas, na história de Israel, até hoje, eles nunca vão conquistar todo esse território que Deus prometeu. Nunca. Na história de Israel, todo esse território aqui nunca vai ser conquistado. Então, eu coloquei isso nessa observação aqui, porque eu tô falando sobre essa divisão aqui, mas essa divisão que eu tô fazendo aqui nesse mapa que eu mandei para vocês é a divisão de acordo com a promessa. Mas a verdade é que a ocupação deles nunca vai ser essa toda. A verdade é que Israel nunca conseguiu possuir toda a promessa de Deus, até hoje. Até hoje, os judeus nunca conseguiram pegar todo esse espaço que realmente Deus prometeu, nunca na história, né? Então, mas eu vou mandando para vocês conforme o que era para ser, né? E quando a gente for estudar a ocupação, que vai ser no livro de Juízes, porque eles vão começar a ocupar as terras no livro de Juízes. Quando a gente for estudar a ocupação, aí eu falo que realmente cada um ocupou, né? Vai ser um território menor que cada um vai ocupar, né? E a gente vai ver outra coisa também que vai acontecer. Algumas tribos vão estar dentro do território de outras tribos, vão estar invadindo a herança de outras tribos. Por exemplo, a tribo de Manassés, ela vai estar dentro, a posse dela, o local dela, né? Ela vai estar morando, os habitantes dela, o povo de Manassés vai estar morando na herança de Efraim, em um pedaço da herança de Efraim. E não no território de Manassés, mas no território de Efraim. Então, a gente vai ver que não vai ser respeitado totalmente essa divisão, né? A gente vai ver também que o povo de Asser, o povo de Issacar vão possuir, vão estar morando na terra que era para ser de Manassés, né? E vão estar morando lá. Então, a gente vai ver que na ocupação vão ter algumas mudanças ali, né? Então, nem todo mundo vai ficar onde realmente era para eles ficarem, né? Mas eles vão ficar no território do irmão. Eles vão ficar no território da outra tribo, mas a Bíblia vai deixar bem clara que eles estão, mas não é deles, né? Então, Manassés vai estar no território de Efraim, mas não é de Manassés, é de Efraim, porque Deus deu a Efraim, né? Asser e Issacar vão estar no território de Manassés, mas não é de Asser e Issacar, é de Manassés. Então, a Bíblia vai deixar isso bem claro, tá? Então, eu tô explicando para vocês, senão vocês vão ver esse mapinha que eu tô mandando e vão ver que não tá de acordo com a ocupação. E realmente não vai estar, gente. Até hoje, nunca vai estar na história de Israel, porque eles nunca conseguiram conquistar todo o território que Deus prometeu. E não foi por culpa de Deus, foi por culpa deles. A gente vai ver isso no livro de Juízes. Eles não conquistaram todo o território porque eles abandonaram a Deus. Então, vai ser por culpa deles, né? Então, a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Hoje a gente vai falar sobre 2 capítulos, capítulo 16 e capítulo 17, tá? Mas não tem problema, é curtinho, né? Um capítulo são 10 versículos, outro capítulo são 18 versículos, se eu não me engano. É muito rápido, a gente só vai falar sobre a terra que vai ficar para Efraim e sobre a terra que vai ficar para Manassés. Eu mandei um mapinha para vocês, olhando assim, a olho, você vai ver que a terra de Efraim é pequenininha e a de Manassés também, né? E o que vai acontecer? A terra de Judá é muito grande, né? A terra de Judá foi a primeira terra sorteada, né? Essa terra aqui toda, né? No mapinha que eu mandei, essa terra toda é a terra de Judá. Aí vem a segunda, porque o que acontece? Qual que foi a primeira tribo a ser sorteada? Judá. Então, Judá foi a primeira tribo a receber a divisão da terra, né? E receberam uma terra muito grande, a tribo de Judá. Aí, então, vai chegar a tribo de Efraim para receber a porção dela e a meia tribo de Manassés que ficou para receber a parte dela desse lado do Jordão ali, do lado de Canaã.
E eles vão achar que a terra deles é muito pequena. Por quê? Porque a terra de Judá é muito grande. Então a gente vai ver que eles vão ficar meio de olho na terra ali de Judá, né? Eles vão achar a terra de Judá muito grande, eles vão querer uma terra grande também. E eles vão reclamar isso com Josué. A gente vai ver. E a gente vai ver o que Josué vai falar para eles. E eles vão reclamar. Eles vão reclamar que receberam uma terra muito pequenininha e que eles são um povo muito grande, né? E Judá recebeu uma terra tão grande, e Judá não é tão grande assim para ter recebido uma terra tão grande, né? Mas a gente vai ver mais para frente que essa terra aqui de Judá não vai ser só de Judá. Vai ser dividida. A gente vai ver que ele vai dividir com uma outra tribo, Judá. Então não vai ficar todo esse território para Judá, realmente. Mas até então só Judá havia sido sorteada. Então o que as outras tribos achavam, né? Que todo aquele território era de Judá. Então eles começaram a achar injusto, né? Judá recebeu uma porção tão grande e a gente que é um número maior juntos do que Judá, né? Porque Manassés e Efraim juntos era maior em número do que Judá. E o território deles era muito menor, né? Então eles vão reclamar sobre a herança deles para Josué. A paz e nasce, amém. Eles vão reclamar sobre a herança deles para Josué. Eles vão falar que a herança, o que eles receberam é muito pouco. É muito pequeno, né? Eles vão falar isso. E a gente vai ver a resposta de Josué. A resposta de Josué é bem legal. A gente vai ver sobre isso, tá bom? Eu vou fazer a oração agora, amém? E a gente vai começar a falar então, tá bom, gente? Amém. Sobre os capítulos do dia. Capítulo 16 e capítulo 17. Amém. A paz, Pati, boa noite, amém. Eu vou fazer a oração então agora, tá bom, gente? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos mais uma vez, Pai. Para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Amém. Meu Deus, abra os nossos ouvidos, abra as nossas mentes, abra o nosso coração, Pai. Para que venhamos a receber da Tua verdade. Que venhamos a compreender a Tua verdade com clareza, com simplicidade, meu Deus. Que nada venha nos confundir, Pai. Que a Tua palavra não venha nos trazer confusão, não venha trazer dúvidas sobre nós, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de paz. O Senhor não é um Deus de confusão. Amém, meu Deus. Então que o Senhor trabalhe em cada mente que está aqui endurecida, em cada mente duvidosa, em cada coração empedrado, em cada coração duvidoso, que o Senhor trabalhe neste momento em nome de Jesus. Que o seu Espírito Santo venha sobre essa pessoa e a convença da sua verdade em nome de Jesus, Senhor. Amém. Para que ela receba, Pai, de Ti, para que ela seja liberta em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que seu Espírito Santo me use. Pai, coloca em minha boca as Tuas palavras, coloca em minha boca a Tua verdade, Pai. Torna o meu falar, Pai, um falar claro, um falar simples e um falar irresistível. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti, Pai, não resista, Pai. Se apaixone e se entregue a Ti em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nos dê sabedoria, Pai, para pregar a Tua palavra. Nos faça entender a oportunidade de abrir a boca e pregar a verdade. Pois a Tua palavra diz, meu Deus, que até para evangelizar nós temos que ter sabedoria e aproveitar as oportunidades. Então que o Senhor traga sobre nós o discernimento, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos proteja de todo o mal. Que o Senhor nos livre, Pai, em nome de Jesus, de todas as estratégias, de todas as artimanhas de Satanás. Que venhamos a ter uma mente renovada em Cristo, para que não venhamos a ser enganados pelas mentiras de Satanás, Pai. Que o Senhor coloque em nós, Pai, em nome de Jesus, a sua armadura, para que nenhum mal nos toque. Que o Senhor coloque em nós, Pai, o teu capacete, para que nenhuma mentira de Satanás chegue à nossa mente. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor coloque seus anjos ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, eu mandei esse mapinha aqui, ó. Amém, Ricardo. O Ricardo tá acompanhando do México. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vindo. Amém. Então, eu mandei esse mapinha aqui nos grupos de WhatsApp, tá, gente? Eu mandei esse mapinha. É um mapa novo. Nesse mapa novo, eu tô fazendo a divisão aqui de Efraim e de Manassés, ó. Tá vendo? Eu fiz a divisão aqui, o que vai ser o território de Efraim e o que vai ser o território de Manassés. E aqui eu coloquei algumas observações para vocês entenderem esse mapinha aqui que eu fiz, tá bom? Aí aqui tem as observações para entender o mapinha. E aqui tem o território. Foi como eu disse no início da aula de hoje. Quando vocês veem esse mapa que eu mandei, se a gente realmente for olhar
a verdadeira ocupação da terra, a gente vai ver que não é isso. Foi ocupado um lugar muito menor, um espaço muito menor. E tem tribo que tá no lugar que era da outra tribo, sabe? Vai ser um pouco de confusão ali, né? E realmente, durante toda a história de Israel, eles nunca vão conquistar todo o território que Deus prometeu. Nunca, até hoje, né? Mas Deus vai fazer a divisão, vai fazer o sorteio de acordo com o que ele prometeu. Então, se Deus prometeu todo esse território, Deus vai dividir todo esse território. Mas eles nunca vão conquistar, nunca conquistaram, né? Todo esse território até hoje, né? Nunca conquistaram. Então, por isso que a gente vê uma diferença. Então, esse mapa aqui, eu até coloquei aqui nessas observações que eu escrevi, que esse mapa é um mapa do sorteio da Terra Prometida. Esse mapa é um mapa onde Deus está sorteando o território de cada tribo dentro do que ele prometeu. Mas agora, quando a gente chegar no livro de Juízes, a gente vai ver que a ocupação já é outra coisa. Eles não vão ocupar tudo isso. Imagina, né? Eles não vão, Judá não vai ocupar tudo isso. Se você pega lá um mapinha, você vai ver que Judá nunca é tudo isso, né? E realmente eles não ocupam todo esse território que Deus vai dar, né? Mas esse mapinha que eu tô fazendo é pra gente ter uma noção do que era a promessa, né? A promessa de Deus era muito maior do que eles já conseguiram conquistar, né? Então, a gente tem uma ideia de como era a promessa e do que era dentro da promessa de cada tribo ali, né? Como eu disse, hoje a gente no capítulo 16 fala sobre a distribuição para Efraim, né? Então, Efraim vai ser a segunda tribo a ser sorteada, né? A primeira tribo foi Judá, porque Caleb veio reclamar, a gente lembra, né? Então, foi sorteada ali para Judá o sul de Canaã, né? Então, agora, a segunda tribo a receber a divisão, ali a Deus falar qual é a herança dela, é Efraim. Então, Efraim agora vai receber a herança dela, Deus vai falar qual que é o território de Efraim, e depois de Efraim, a terceira tribo, entre aspas, meia tribo, é a Manassés, é a tribo de Manassés. Então, a gente vai observar que até o capítulo 18, então vão ser distribuídas 2 terras e meia, né? São 2 terras ali, duas sortes, né? Que é para a tribo de Judá e para a tribo de Efraim, e o restante do território de Manassés, porque a gente lembra que tem meia tribo de Manassés do outro lado já do Jordão, né? Ali do lado do Oriente, né? Do lado leste. Já tem lá a Manassés do leste, né? E agora vai ter outra Manassés aqui também desse lado. Só que a gente vai ver que o sorteio, Deus vai sortear para Efraim, para Manassés, uma terra que é uma terra pequena, considerando a terra de Judá. Manassés até que não tinha tanto a reclamar, porque tinha o Manassés do leste, mas Efraim tinha, né? Efraim teria que reclamar. Agora Manassés ainda tinha Manassés do leste ainda, tava quase ali com Judá, né? Tava quase equiparado, né? Porque Manassés já tinha esse território que tinha dado para eles, né? Manassés do leste, e ainda vai receber mais esse território aqui. Então Manassés está reclamando até, não tinha nem tanto motivo para reclamar, porque é um território grande como o de Judá, né? Mas Efraim era um território pequenininho realmente. Eles vão receber esse territóriozinho aqui pequenininho, né? E o que vai acontecer? Eles vão achar que a herança deles é pouco. Por quê? Porque o território de Judá é muito grande. Então, eles vão ficar de olho ali, né? Na herança do irmão, né? Vão ficar de olho no presente do irmão e vão achar que o presente deles não é tão bom assim. Tinha que ser melhor, né? Então, é isso que eles vão falar agora. Então, esse é o território de Judá, é um território grande aqui, né? A gente observa. E o território de Efraim é esse pequenininho aqui no meio, ó, que eu selecionei. E o de Manassés do ocidente é esse daqui, né? E o Manassés do leste é esse daqui. Mas Efraim e Manassés vão se juntar e vão reclamar com Josué. Vão se juntar com se juntar Efraim e Manassés e vão reclamar lá que receberam uma terra muito pequena. Judá recebeu uma terra tão grande, como que eles receberam uma terra tão pequenininha, né? Então, eles vão ficar de olho ali na terra de Judá. Mas, a verdade, a gente vai ver mais pra frente, que Judá não vai ficar sozinha nessa terra. Judá vai ter que dividir essa terra com mais uma tribo, né? E a Bíblia vai dizer isso. Quando for mandada outra tribo para dividir terra com Judá, vai falar isso. Vai falar, uma tribo recebeu a sua sorte dentro do território de Judá. Porque, realmente, o território dado a Judá era muito grande para Judá,
Então, Judá não era tão grande para esse território todo. Então, outra tribo vai morar no meio de Judá. Então, eles vão perder, eles não vão ter esse espaço todo, Judá, né? Mas, como eles foram os primeiros a serem sorteados, como eles foram os primeiros a receber a divisa ali da Terra da Promessa, né? Então, o segundo e o terceiro foi Efraim e Manassés, então eles ficaram um pouco tristes, né? Porque eles viram um presente que o irmão recebeu. Na hora do deles veio um pequenininho, né? É que nem aqueles irmãos, né? Sentam juntos para receber o presente do pai, você vê o presente do seu irmão, uma bicicleta. Aí quando é com você, vem um presentinho que você não gostou. Ou ele recebeu uma bicicleta, virou um presente legal também, né? E eles vão fazer isso. Efraim e Manassés vão fazer isso, a gente vai ver, tá? Então diz assim no versículo 1 agora, tá bom, gente? Então a gente lembra qual o contexto histórico que a gente está vivendo. Josué, né? Ele não vai mais conquistar terra nenhuma, né? Deus já falou que o Josué tá velho, Josué vai morrer, Josué tá com 110 anos de idade, a gente já viu. Então Deus falou o quê? Olha, você não vai mais conquistar terra nenhuma, né? A gente lembra que havia um propósito de Deus sobre isso, né? Não é porque Josué era velho e não podia. Deus fez um homem de 100 anos ter filhos, né? Então não é essa a questão. Mas a gente vai estudar isso mais pra frente. Eu já falei nas aulas passadas que havia um propósito de Deus. Deus queria provar esse povo. Deus queria realmente que Josué morresse para que esse povo entrasse na terra sozinho, para ver se esse povo ia obedecer a Deus ou não, né? E então, a gente lembra que estava nesse contexto. Josué não vai mais conquistar terra nenhuma, mas Deus falou, ó, você ainda tem uma missão. Você vai dizer qual é a herança de cada tribo. Então, Josué começou esse trabalho e falou sobre a primeira herança, que foi a herança de Judá. E agora ele vai falar sobre a herança de Efraim, tá bom? Então, a gente lembra aqui, como na aula anterior, vão ter alguns escritos aqui que foram acrescentados posteriormente, como eu já expliquei na aula passada, né? Porque são eventos futuros, né? São eventos depois da morte de Josué. E vão estar escritos aqui nesse capítulo, tá? Mas é quando chegar lá eu falo de novo, que eu já tinha falado na aula passada explicando sobre isso, tá? Mas é natural isso acontecer, né? Ao longo da Bíblia. Como eu já falei também, dei até o exemplo de Ur dos Caldeus, né? Então é o mesmo sentido. No versículo 1, então, diz assim: o território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó e no lado oriental das águas de Jericó. Vai ao deserto que sobe de Jericó, pela região montanhosa até Betel. Então, se você ver no mapinha que eu mandei, tá aqui realmente, no mapinha aqui que eu mandei, não tá escrito Jericó, gente. No mapinha não tem. Mas Jericó fica, a gente lembra, né? Um pouquinho depois de Gilgal, né? Então, a gente consegue ver aqui, a gente vê Gilgal no mapinha que eu mandei, tá? No mapinha que eu mandei tem Gilgal, então a gente sabe que tá aqui indo no sentido de Jericó mesmo, porque a gente lembra que quando eles atravessaram o Rio Jordão, eles acamparam em Gilgal, que ficava entre o Rio Jordão e Jericó, né? Que não se chamava Gilgal, a gente viu que recebeu esse nome depois, né? Então, é aqui esse território. Então, eles vêm do Rio Jordão aqui em sentido a Jericó. Essa é a terra, né, de Efraim, onde começam os limites de Efraim. Então, ele continua dizendo, e de Betel, né, aqui você encontra Betel no mapinha que eu mandei, né, de Gilgal, vai subindo, passa por Jericó, vai para Betel. A gente lembra, inclusive, né, que o povo de Betel, eles se uniram com Ai, né? A gente lembra disso, né? Para guerrear ali contra Josué. Porque, como Josué já havia invadido Jericó, a próxima terra a ser invadida era Ai, e depois de Ai, Betel, porque era perto, era tudo perto, né? E é esse o sentido. Então, Efraim tá pegando o quê? Jericó, né? Gilgal ali, Jericó, né? E vai subindo, pegando Betel, né? Então, de Betel sai para a luz, né? Passa ao limite dos arquitas, né? Aqui fala de Betel sai para a luz. Não há contradição na Bíblia, né? Eu vou explicar porque a gente vai ver esse acontecimento só no livro de Juízes, não vamos ver agora. Mas quando a gente estudou sobre Jacó, a gente lembra que Betel antes se chamava Luz. O nome de Betel era Luz antes, não era Betel, né? E a cidade de Betel recebeu esse nome por causa de Jacó. A gente lembra que Jacó dormiu lá, teve aquele sonho, né? Onde ele via a escada, anjos descendo e subindo, né? E Deus falou ali com Jacó. E por conta disso, o nome daquele lugar, né? Deixou de ser Luz e passou a ser Betel.
né? Então aqui, quando a gente lê, fala, não, mas como que ele saiu de Betel e foi para Luz? Se Luz é Betel, né? Se antes de Betel se chamar Betel, ela se chamava Luz. Quando a gente for ver mais para frente no livro de Juízes, quando eles forem tomar posse da terra, eles vão fazer acordo com um homem, né? Eles vão fazer acordo com vários povos que não era para fazer acordo, né? Mas nesse caso específico, eles vão fazer acordo com um homem. E eles vão fazer acordo com esse homem, e esse homem vai entregar a cidade, né? Vai dar as informações que os israelitas precisam, né? E esse homem, depois, como ele vai ficar vivo, ele vai sair e vai edificar uma cidade mais à frente. E essa cidade mais à frente, ele vai dar o nome dessa cidade de Luz. Ele vai dar esse nome para essa cidade de Luz mais à frente, né? Então, essa informação aqui de Betel sai para a Luz, provavelmente é algum sacerdote posterior à data da morte de Josué que escreveu isso aqui. Porque isso é um evento que só vai acontecer depois da morte de Josué, não vai acontecer antes da morte de Josué. Então, foi como eu disse. É muito comum na Bíblia, né, a gente encontrar informações que são futuras. Por quê? Porque os sacerdotes tinham essa obrigação, né, de ler o livro para o povo, né? Eles tinham que ler o livro para Israel. E quando eles iam ler o livro ali para Israel, toda a lei, né, e os livros proféticos, quando eles iam ler, eles colocavam ali acréscimos para as pessoas entenderem o que está sendo falado. E aqui foi o caso. Então, não existia essa luz aqui. Mas aqui é um acréscimo que vai acontecer lá em Juízes, a gente vai observar, né? Quando eles realmente forem tomar posse da terra, que ainda não tomaram. Mas essa pessoa já está colocando essa informação que vai acontecer lá na frente, tá? Depois que Josué morrer. Então, fala que vem de Betel, vem subindo ali de Gilgal, Jericó, vai para Betel ali, a cidade de Efraim, né? O território de Efraim. Passa ao limite dos Arquitas, né, até Atarote, né, e desce, e começa a descer. Se você observa aí no mapinha que eu mandei, você vê realmente que de Betel ali, ela começa a descer, né, no mapinha que eu mandei, você começa a observar uma descida, né. Então, aqui diz que começa a descer rumo ao ocidente, né, ou seja, começa a descer, ocidente é o quê? Sentido mar. E realmente você vê que ela começa a descer em sentido ao mar, vai descendo indo para o mar, né? E aqui diz, ao limite de Jaflete, né? Até o limite de Bet-Horon, debaixo e até Gezer, né? Terminando no mar, né? Então vai descendo, descendo e depois vai subindo ali para chegar ali no mar, né? No versículo 4 continua. Então diz assim, assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. No versículo 5 continua falando sobre o território de Efraim. No próximo capítulo a gente vai ver sobre o de Manassés. Aí diz no versículo 5, foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias no Oriente, né? Atarode, né? Então, no Oriente, qual que é esse limite, né? O Oriente é perto do Rio Jordão. Ocidente é perto do Mar Ocidental. Então, no mapinha que eu mandei, esse lugar que está sendo falado aqui vai ser para onde? Sentido ao Rio Jordão. Sentido Rio Jordão é Ocidente, sentido Mar Ocidental é Ocidente, em sentido ao Rio Jordão é Oriente, né? Deixa eu falar de novo, que eu acho que eu falei errado. Sentido ao Rio Jordão é Oriente e sentido Mar Ocidental é Ocidente, né? Então, é Mar Ocidental, Ocidente. Então, já vai indo pro Ocidente mesmo, tá? Não tem erro. Rio Jordão, Oriente. E agora vai começar a falar sobre os limites da terra indo pro Oriente. Ele já falou sobre o mar, agora ele vai falar sobre os limites ali por volta do Rio Jordão ali, né? Qual é o território indo para o Rio Jordão? Então, aqui começa a dizer, foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias no Oriente, né? Qual que era o limite deles no Oriente, ali indo para o Jordão? Atarote e Adar, até Bet-Horon de cima. E vai o limite para o mar com Micmetate, ao norte, né? Então, agora vai começar a falar sobre o limite no norte. Falou sobre o limite no sul, que é indo para Judá, né? Então, falou sobre o limite no sul, indo para Judá, que vai por Betel, ali por baixo. Agora, tá falando sobre o limite no norte, que é por cima, né? O norte é em cima. Então, vai falar sobre o limite agora por cima. E o limite termina onde? No mar. Vai indo reto até o mar ocidental. E aí, está falando. Então, e vai o limite para o mar, né? Com Micmetate, ao norte, de onde torna para o oriente até Taanat Siló. Essa é Siló.
Que a gente vai ver que daqui a pouco eles vão mudar para lá. Eles vão ficar lá em Siló daqui a pouquinho, a gente vai ver. E o tabernáculo vai ser montado lá. E vai ficar lá o tempo de juízes. A gente vai ver o tempo dos juízes, o tabernáculo vai ficar lá em Siló. Então aqui continua. E passa por ela ao oriente de Janoa, né? Janoa tá por aqui também, perto de Tapua, né? Perto de Siquém ali, Tapua, né? Tá ali. No mapinha que eu mandei também não tem Janoa, mas fica ali, perto de Tapua, de Siquém, ali perto. Então, aqui no versículo 7 continua. Desce desde Janoa até a Atarote e a Naarate. Toca em Jericó de novo, né? Então, o que vai acontecer? Ele vem descendo de novo para ficar em Jericó de novo, né? A gente lembra, a entrada dele pelo sul veio por onde? Por Jericó. E a entrada dele, o término dele pelo norte vai por onde? Por Jericó. Então tem realmente um relevo ali, uma descida, né? Ele vai descendo e o fim dele é em Jericó. Então é igual eu fiz nesse mapinha aqui mesmo, né? Esse era o território, mas a gente vai ver que não vai ser esse território, viu? Vai acabar sendo outro território. Mas segundo a promessa de Deus era para ser esse, né? Deixa eu ver se dá para ver no Meet. Aqui. Era esse território aqui, né? Esse território aqui seria o de Efraim que a gente acabou de ler. Mas não vai ser. A gente vai ver que no momento da ocupação não vai ser esse território, né? A gente vai ver que não vai ser nada de acordo com o que... Assim, é lógico que vai ser o local onde Deus falou. Judá vai estar onde era para Judá estar, né? Mas não vai ser esse território todo, né? Eles vão dar algumas alterações, né? Vai ter gente morando em lugar que era para ser de outra tribo, né? E vai acontecer realmente, né? Amém. Amém, Marcelena. Amém. Deus abençoe. Você e sua família também. Amém. Então, no versículo 8, continua, né? Então, de Tapua, né? Aqui no mapinha que eu mandei, você vê Tapua. Tapua era uma cidade que era de Efraim. A gente vai ver isso. Mas quem ficou com Tapua? Manassés. Mas a cidade era de Efraim. Então, Manassés tomou posse lá, ficou morando em Tapua. Mas Tapua era de quem? Era de Efraim. Era herança de Efraim, não era herança de Manassés. Mas Manassés ficou morando lá, né? Então, aqui no versículo 8 continua. E de Tapua vai o limite para o ocidente, né? Então, de Tapua começa aí o quê? Sentido ao mar ocidental. Ao ribeiro de Caná, terminando no mar ocidental. Esta é a herança dos sírios de Efraim, segundo as suas famílias, né? Aí no versículo 9 dá uma informação aqui que a gente vai ver no versículo 17, no capítulo 17 sobre essa informação. Diz assim no versículo 9. Mas as cidades que separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades com suas aldeias. No versículo 9 está dizendo o quê? Que é todo esse território de Efraim e mais um território que Manassés ficou. Mas só que não é de Manassés, é de Efraim. É isso que está falando. Então, quem é que tem essa informação? Sendo que eles ainda não ocuparam no tempo de Josué, né? Em Josué só está sendo feito o sorteio. Como que Josué vai saber que Manassés está ocupando uma terra que é de Efraim, né? Se Manassés nem foi sorteado aqui ainda, Manassés vai ser depois de Efraim sorteado. Isso é uma informação futura, né? Algum sacerdote futuro veio e colocou essa informação que só vai acontecer depois da morte de Josué, realmente. Então, essa informação do versículo 9 é uma informação realmente que vem lá do futuro, que alguém reescreveu ali, colocou esse acréscimo ali para que as pessoas pudessem entender, né? Que Manassés está dentro de um território que não é dele. Esse território é de Efraim, né? Então, ele coloca isso para deixar claro, avisar ali, né? Quando for feita a leitura do livro, né? Quando for feita a leitura para o povo de Israel. Então, no versículo 10, vem mais uma informação que também é nova. Não foi Josué que escreveu. Não é do tempo de vida de Josué. Por quê? Foi o que eu disse. Eu venho falando isso, né? Desde quando Deus falou que Josué não ia conquistar mais nenhuma terra. Josué, ele vai morrer antes das tribos possuírem as suas terras. Então, Josué não vai ver nenhuma tribo possuir terra nenhuma. E é por isso que vai acontecer o problema que vai acontecer que a gente vai ver. Porque quando as tribos forem possuir as terras, vai dar problema. Vai dar problema e Deus vai castigar eles. Deus vai falar algo para eles, eles vão começar a chorar ali, arrependidos. Porque Deus vai falar com eles. E por que isso vai acontecer? Realmente, porque Deus queria provar eles. Porque Deus sabia que Josué não deixaria jamais isso acontecer se ele estivesse vivo. E é por isso que vai acontecer, porque Josué não estava vivo. Então, eles vão pecar, eles vão errar, vão desobedecer a ordem de Deus, né? E a gente vai ver isso mais pra frente. Então, essa informação do versículo 10 não é uma informação de Josué. É uma informação de algum sacerdote que escreveu isso depois de saber esse acontecimento. Ele escreveu ali, colocou esse acréscimo no livro de Josué. Então, no versículo 10 fala sobre um momento depois da posse.
Então, a gente lembra, Josué não vai estar vivo no ato da posse de todas as tribos, ele vai ter morrido. E esse é o intuito de Deus realmente, é que Josué morra antes daquelas tribos entrarem e possuírem suas terras, para que elas sejam provadas, se elas vão obedecer ou não o que Deus falou. E elas não vão obedecer, elas vão ser reprovadas, né? E era esse o intuito realmente. Então, agora no versículo 10, vai falar sobre o que aconteceu quando eles foram possuir a terra. Então, ou seja, tá falando sobre algo que vai acontecer quando Josué, depois da morte de Josué, tá? Então, no versículo 10 diz o quê? Depois da morte de Josué, né? Eu vou deixar bem claro, gente. Tô explicando bem para deixar bem claro, senão a pessoa fica confusa. Então, aconteceu, depois da morte de Josué, né, que a tribo, então, de Efraim, né, saiu para conquistar sua terra, né, e então, quando eles foram conquistar a terra deles, conquistar ali segunda vez, né, quando foram tomar a posse, né, da terra, eles, então, não expulsaram os cananeus que viviam em Gézer e deixaram eles morando lá. Então, eles desobedeceram a voz de Deus, assim como a tribo de Judá também, que a gente estudou na aula passada, né? A gente vai ver no livro de Juízes que eles vão ser a primeira tribo a tomar posse da terra, né? Depois da morte de Josué, a primeira tribo vai ser Judá. E eles também vão deixar cananeus vivos, eles vão deixar cananeus lá, vão deixar filisteus lá. Por isso que depois a Filístia vai ser tomada de novo da tribo de Judá. Eles vão deixar lá, né, filisteus. E aqui é a mesma coisa. Tá falando que depois da morte de Josué, quando Efraim for tomar posse da terra que Deus deu a ele vai deixar cananeus lá. Por isso é que mais para frente, no tempo de reis, a gente vai ver tanta confusão, tanto problema com filisteu, com cananeu, com jebuseu, porque eles vão deixar o povo lá, né? Então, por isso que eles vão ficar brigando depois com o povo. Eles não expulsaram agora, quando era para expulsar o povo, aí eles vão querer expulsar lá para frente. E aí o povo se tornou forte. Aí eles já não andam mais com Deus como deviam andar e eles não vão conseguir. Aí fica difícil, sabe? É isso que vai acontecer. Então eles deviam ter expulsado agora e não vão. Esse é o erro de Israel. E a gente vai ver o que Deus vai falar sobre isso. Porque esse é o problema, né? Isso tudo vai trazer um problema para eles e Deus vai mandar uma palavra dura sobre o povo de Israel por causa disso, né? E isso tudo depois da morte de Josué. Então aqui diz que quando o pessoal da tribo de Efraim, os efraimitas, tomaram posse depois da morte de Josué, foram lá e tomaram posse da sua terra, eles deixaram os cananeus vivos e ficaram vivendo lá entre os cananeus, deixaram os cananeus morando lá em Gézer, né? Gézer, né? E eles começaram a se tornar mais fortes que os cananeus, isso mais para frente, depois da morte de Josué, né? Bem mais para frente, lá no livro de Juízes. Então, eles começaram a se tornar mais fortes, né? Por que eles não tiraram os cananeus de lá? Porque os cananeus eram mais fortes. Os cananeus tinham carros, tinham cavalos, eles ficaram com medo. Então, eles não vão tirar os cananeus de lá, né? Então, eles vão deixar lá porque eles eram fortes. Mas com o passar do tempo, com o passar da história, eles vão começar a se tornar mais fortes. E eles vão começar a escravizar aquele povo, né? Então, eles se tornaram mais fortes e vão começar a escravizar ali os cananeus, né? Todas as tribos vão começar a escravizar os que eles deixaram ali. Mas isso vai gerar uma grande revolta. E depois eles vão se revoltar, aqueles que estavam ali na terra, né? E vão acabar tomando de novo a terra, né? E é o que vai acontecer aqui. Então, eles foram, conquistaram a terra ali, pegaram a terra depois da morte de Josué, pegaram toda Efraim ali, que eles tinham que pegar, e deixaram lá em Gézer os cananeus vivos. Aí depois, com o tempo, eles passaram a deixar ali os cananeus como escravos. Aí no capítulo 17, continua falando sobre ainda os filhos de José. Aí vai falar agora sobre a herança de Manassés. O que acontece? Manassés é uma questão. Porque Manassés recebeu a sorte dele do lado leste do Jordão. Ele recebeu uma terra grande do lado leste do Jordão, né? E é essa questão. Então, ele já recebeu a sorte dele. Ele não vai receber duas sortes. Ele recebeu uma sorte. Então, o que ele vai receber agora? Quinhão. Ele vai receber algumas terras, não a sorte inteira. Porque ele já tem terra, ele já foi sorteado, né? A terra dele já tá do outro lado do Jordão, né? Só que só ficou meia tribo de Manassés lá do outro lado do Jordão. Ainda falta meia tribo de Manassés ter um lugar ali para habitar, né? Então agora eles vão precisar de um território aqui do lado de Canaã. Aí vai ser a Manassés do leste lá do outro lado do Jordão e a Manassés aqui do ocidente, que vai ficar aqui depois do Rio Jordão em Canaã, né? Então agora vai ser feito sorteio dessa Manassés,
né? Então a outra Manassés já tem um território muito grande, que era todo o território de Og, que a gente lembra, né? Que a gente estudou já. É esse território inteiro aqui, ó. Território super grande. Cadê? Aqui, um território super grande, ó. Todo esse território aqui é o território de Manassés do leste. Então ele já tem uma sorte, né? Tem um território muito grande. Então agora tem que ver o que eles vão receber do lado oeste. Do lado oeste? Oeste, leste, tá certinho. Oeste do Jordão, né? Então, o que eles vão receber ali do lado de Canaã. E agora é sobre isso que vai ser falado. E a tribo de Efraim e a tribo de Manassés não vão ficar contentes, não. Eles não vão ficar contentes com o território que eles receberam ali em Canaã, não. Por quê? Porque Judá recebeu uma terra tão grande e eles vão receber uma terra tão pequena, né? E eles vão falar sobre isso. Aí no versículo 1, então, diz: também caiu a sorte à tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bassã. O que aqui está falando no versículo 1? Que a sorte de Manassés já foi dada. Foi dada onde? Na terra de Og. É isso que está dizendo aqui. Onde é Gileade e Bassã? Era a terra de Og. Então, esse está falando no versículo 1. A tribo de Manassés já recebeu a sorte dela. Já recebeu a herança dela. E a herança dela está lá do outro lado do Jordão. Então, a terra que era vasta, ela já recebeu, que é lá do outro lado do Jordão, que é a terra de Og. É isso que está dizendo no versículo 1. A gente vai observar, porque assim, a gente lembra que tem do outro lado do Jordão, tem meia tribo. Desse lado do Jordão vai ter meia tribo também. Só que o espaço é desproporcional para ser um número igual, né? A gente vai observar isso, é um espaço muito desproporcional. Aqui, ó, tem meia tribo. E aqui também tem meia tribo. Ó, que espaço desproporcional, né? Aqui tem meia tribo. E aqui tem meia tribo de Manassés. Então, é um espaço muito desproporcional. Mas aqui no versículo 1, ele explica por que esse espaço é desproporcional. É isso que está fazendo aqui. Josué está explicando por que do outro lado recebeu um espaço maior. Aqui, realmente, Josué está querendo apontar o erro de Efraim e Manassés de ficar de olho na herança de Judá daquele lado. É isso que Josué está falando aqui. Por quê? A gente lembra, quando a pessoa é um primogênito, existe a herança do primogênito, né? Que foi aquilo que Jacó lutava tanto, a herança do primogênito. Então, esse lado aqui do Jordão, que é o lado ali de Og, né? O que acontece? Ficou para o primogênito de Manassés. Ou seja, é a porção dobrada. Por isso que é uma terra maior. É isso que ele está explicando aqui, o Josué está explicando isso, né? Porque o que acontece? O primogênito, ele tinha direito ao quê? Porção dobrada de terra. Então, se meu irmão tem direito a um tanto de terra, eu tenho direito a 2 vezes aquele tanto de terra porque eu sou primogênito. Era assim que funcionava. Então, a gente lembra que José já foi considerado o primogênito de Jacó. E por isso José recebeu porção dobrada, que foi Efraim e Manassés, né? José recebeu porção dobrada, José foi considerado primogênito de Jacó. E o primogênito de Manassés recebeu a herança. É isso que Josué está querendo dizer. Então, esse restante que ficou do outro lado, do lado de Canaã, não era a herança. Eram só quinhões que faltavam para distribuir para o povo. Mas não era para eles reclamarem, porque a herança deles estava lá do outro lado, né? Porque lá do outro lado estava a porção dobrada. Era nesse sentido. Então, no versículo 2, vai começar a falar sobre a tribo de Manassés. Ele explica bem isso porque vai dar problema, né? Vai dar confusão com relação à terra aqui de Manassés e de Efraim, principalmente Manassés. Ao que parece que Manassés está reclamando mais do que Efraim, a gente vai ver. E é por isso que ele explica sobre isso com Manassés, né? Ele explica, não, Manassés recebeu a sorte dela do outro lado. E, inclusive, lá do outro lado vivem quem? A descendência do primogênito de Manassés. Então, lá foi a herança dobrada, né? Então, no versículo 2, agora começa a falar sobre quem vai herdar desse lado do Jordão. Quem vai herdar do lado de Canaã? Quem? Os outros filhos de Manassés. O primogênito herdou lá do outro lado, né? Toda a descendência do primogênito vai herdar onde? Lá do outro lado. E os outros filhos de Manassés vão herdar onde? Desse. Então, quem foi para o outro lado? Todos os filhos de Maquir, que era o primogênito de Manassés, que a gente lembra que foi criado por José, né? José criou como filho Maquir. E foi para lá.
essa terra, né? Essa terra foi para ele, para a descendência de Maquir. E agora vai ter um probleminha com relação a isso. Manassés não vai gostar disso, não. Então, desse outro lado do Jordão, do lado de Canaã, vão ficar quem? Os outros filhos de Manassés, né? Então, quem são os outros filhos de Manassés? Aqui fala no versículo 2. São 5, né? São Abiezer, são Releque, Asriel, Siquém e Hefer. Esses 5, né? Não, peraí que eu falei a menos, né? Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Hefer e o Semida. Não, gente, tá certo. Então são 6. Falei 5, mas são 6. Isso mesmo, são 6 filhos, né? E mais Maquir, né? Então Maquir é ali o outro. Mas Maquir ficou do outro lado. Então agora são quantos filhos? 6. Então Abiezer, Asriel, Releque, Siquém, Hefer e Semida. 6 filhos, né? E aqui diz no versículo 2: são estes os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Então, esses são os demais filhos de Manassés, né? Então, o filho de Manassés, Maquir, teve a herança dele do outro lado do Jordão, ali na terra de Og, e toda a descendência dele também. Mas agora vai ter uma questão. Lembra quando a gente leu no livro de Números que quando foi feita a distribuição, a herança, né? Moisés falou, ó, segundo o que foi contado no censo, vai ser distribuída a herança. Aí vieram 5 mulheres, vocês lembram disso? Que eram as filhas de Zelofeade? Então, elas vão ter importância agora também. O que acontece? A gente lembra que quando foi feito o segundo censo, Moisés falou, olha, a terra vai ser dividida de acordo com o número de cabeças de homens que foi contado nesse segundo censo. Aí as filhas de Zelofeade chegaram para Moisés e falaram, Moisés, espera aí, meu pai morreu, mas nós estamos vivas, e ele só teve filha mulher, e ele morreu porque morreu, ele morreu porque era a hora dele, e agora ele vai perder o direito à herança dele porque ele não teve filho homem, a gente não tem direito a herdar do meu pai? Vocês lembram que aconteceu isso? E Deus falou, é justo o que elas estão pedindo, elas vão ser herdeiras do pai dela. O que vai acontecer agora? Essas mulheres, elas não receberam do outro lado do Jordão, porque elas são descendentes de Maquir. Essas mulheres são descendentes de Maquir. Então, elas deveriam receber o quê? Do outro lado do Jordão, e não desse, né? Mas eu não sei se é porque eram mulheres, né? O que foi ali. Ela vai receber do lado de cá, né? Dos outros filhos de Manassés. Elas não vão receber junto com quem é descendente de Maquir, mas elas são descendentes de Maquir, né? Então, aqui no versículo 3, Josué vai falar isso. Josué vai falar, olha, são esses 5, né? Essas 5 casas que tem esses 5 filhos de Manassés fora o Maquir. 5 não, 6 filhos de Manassés fora Maquir, né? Que tá lá do outro lado do Jordão. Porém tem Zelofeade. Então agora ele vai falar isso que eu falei. Ele vai lembrar dessas 5 mulheres. E elas não receberam herança ainda. E elas vão receber agora do outro lado do Jordão. Então, no versículo 3 diz isso. Diz, Zelofeade, porém, filho de Hefer, né? De Gileade, filho de Maquir. Então, o pai dela, gente, era descendente de Maquir. Elas eram descendentes de Maquir. E todo mundo que era descendente de Maquir estava lá do outro lado. Mas elas não. Elas ficaram desse lado, né? Elas ficaram do lado de Canaã. Então, aqui diz, né? Zelofeade, ele não teve filhos homens, mas somente filhas mulheres. E o nome delas são, né? Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Mais uma vez a Bíblia fala o nome dessas mulheres, né? A gente teve um capítulo para falar sobre elas, né? E é a terceira vez já que a Bíblia fala o nome dessas mulheres, né? E foi muito importante, né? Essas mulheres tiveram a coragem, né? De pleitear o direito delas, né? Ali, diante de um local totalmente patriarcal ali, né? Só o homem recebia herança, só o homem falava. E elas foram ali pleitear e Deus deu razão a elas, né? Deus deu razão a elas. Então, a gente já falou sobre isso. E agora, honra de novo essas mulheres falando o nome delas, né? A gente lembra que é muito difícil a Bíblia falar nome de mulheres. Então, quando a Bíblia fala nome de mulheres, é porque elas são relevantes para a história. E é isso que vai acontecer agora. O que acontece? Essas 5 mulheres, elas são descendentes de Maquir, né? Elas não são descendentes dos outros filhos de Manassés, são descendentes do primogênito de Manassés, né? Do que foi criado por José. Então, onde estão os descendentes de Maquir? Desse lado. Estão todos desse lado.
mas elas vão ficar aqui, junto com os outros filhos. Não sei por quê, gente, não dá. Às vezes a gente tenta decifrar por quê, né? Não sei. Às vezes elas não tinham se casado ainda, né? E a condição também era que elas que se casassem, elas tinham que se casar. Então, às vezes elas não tinham se casado ainda durante esse período, agora se casaram, né? Então, às vezes pode ser isso também. Então, no versículo 4, continua, né? Então, vai explicar que agora elas vão cobrar, porque tinha sido dado para elas o direito. Deus falou, não, vocês estão certas, têm o direito. E agora vai ser feita a sorte de Manassés, e elas estão interessadas. Assim como Caleb, lembra? Assim como Caleb tinha o direito a requerer ali, porque Deus prometeu Hebrom para ele, elas também vêm requerer para Josué e para Eleazar o direito delas, porque Deus falou que elas tinham razão. Deus falou que elas tinham direito à herança. Então elas vão requerer isso antes do sorteio. Ela fala, não, Josué, antes de você fazer o sorteio, eu quero lembrar que Deus prometeu que a gente teria a herança. Nós somos filhas de Maquir, né? Filhas de Zelofeade, mas a gente tem direito à herança. Elas vão fazer a mesma coisa que Caleb, né? Então é isso que acontece no versículo 4. Então diz, essas 5 filhas de Maquir, de Zelofeade, chegaram lá até Eleazar, que era o sumo sacerdote, filho de Arão, né? E chegaram também a Josué, porque os dois estavam fazendo sorteio juntos, né? A gente lembra, Eleazar e Josué. Provavelmente por meio do Urim e do Tumim, né? Deveria ser algo assim, porque o sumo sacerdote estava junto, né? E ele que lia o Urim e Tumim, né? Então ele devia estar junto ali. Então aqui continua, filho de Num, e diante dos príncipes dizendo. Então elas vieram pleitear ali, né? Diante dos príncipes da congregação, dos anciãos ali, né? E do sumo sacerdote de Josué. Vem requerer o direito delas, assim como Caleb. Então elas vão e falam, ó, Deus ordenou a Moisés que desse herança pra gente. No meio de Manassés. Então, a gente veio pedir aqui para você, Josué, para que cumpra o que Deus falou. Então, aqui diz que pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué deu. Então, Josué foi, assim como para Caleb ele deu Hebrom, assim também para 5 ele também deu herança. Então, aqui diz no versículo 5. Couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bassã, que está da além do Jordão. Então, o que acontece? São 10 quinhões, seria um tamanho ali, né, de território. A gente viu que era um território pequeno, né? Então, é esse território aqui pequeno, né? Esse território aqui pequeno. E nesse território, imagina, seriam as 5 filhas de Zelofeade e mais os descendentes dos 6 filhos de Manassés, né? Além do Maquir ali. E eles vão achar o território pequeno, né? A verdade, né, que elas também estão ali no território deles, elas deviam estar lá do outro lado, né? E eles vão reclamar agora. Então, no versículo 6, né, fala, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. Aqui no versículo 6, a impressão que dá é que Manassés só recebeu 10 quinhões porque as mulheres foram consideradas. Porque senão iam receber uma porção menor ainda, né? Porque é isso que diz aqui, diz assim, ó, a Manassés foi dado 10 quinhões do lado de Canaã, né? Fora a terra de Og, que estava do outro lado ali de Canaã, do Rio Jordão, né? Então, fora esse, por quê? Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, ou seja, era para ter sido um quinhão menor, se não fossem elas, né? Era para ter sido menor ainda a herança. Então aqui diz, os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade, né? Então aqui no versículo 7, continua. O limite de Manassés foi desde Asser até Micmetate. Aqui vai começar a falar agora sobre informações futuras. São informações depois da morte de Josué também, tá? Porque a gente vai ver que vai demorar para ser sorteadas as outras 7 tribos. Vai ser feito sorteio agora de 2 tribos e meia, né? Uma tribo já foi Judá, agora foi Efraim, meia tribo de Manassés, e eles vão relaxar. O povo de Israel não vai querer mais saber da sua sorte, saber das suas divisões de terra. E Josué vai brigar com o povo, vai requerer isso do povo. Fala, gente, pelo amor de Deus, vocês estão relaxados, vão cada um para suas terras, vocês nem ainda viram qual território cada um vai ficar, né? Então ele vai chamar as outras 7 tribos, né? Vão faltar ainda 7 tribos. Ou seja, não se sabe ainda onde Asser ia ficar. Ninguém sabe onde Asser e Sacar ia ficar, ninguém sabia ainda, né? Porque não havia feito sorteio ainda, vai demorar. O sorteio só vai ser feito dessas 7 tribos em Siló. Aqui ele ainda está em Gilgal, mas eles vão mudar para Siló, aí vai ficar em Siló, e as 7 tribos não vão querer saber qual é a terra delas, né? Então vai acontecer isso ainda. Aí Josué vai dar uma chamada de atenção.
E agora, no versículo 7, começa a dar informações de onde já sabe, onde é o território de Aser, onde já é o território de Issacar, né? Então, aqui são informações futuras, são informações que não são informações de Josué. Então, no versículo 7, começa a dizer: o limite de Manassés foi desde Aser até Micmetate, que está a leste de Siquém, e vai este limite rumo ao sul, até os moradores de Entapua. No versículo 8 continua: tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Foi o que eu falei. Esse versículo 8 é uma informação futura. Por quê? O que está dizendo no versículo 8? O versículo 8 está dizendo que Manassés está morando na terra de Tapua. Mas a terra de Tapua foi dada para quem? Para Efraim. Então, a terra de Tapua é de Efraim, não é de Manassés, apesar de Manassés estar morando lá. Então, essa informação vem quando? Depois da morte de Moisés, depois da morte de Josué. Então, isso é uma informação futura também, que um sacerdote futuro vai escrever, tá bom? Algum sacerdote depois que já sabe sobre essa divisão, né? Que vai acontecer isso, então ele vai lá e escreve direitinho o que aconteceu. Então, no versículo 9, né, continua: então desce o limite ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Entre o limite de Manassés, vai ao norte do ribeiro, terminando no mar, né? Então aqui no versículo 9 a gente vê que tem mais um território aqui que pertencia a Efraim. Eu tentei estudar para saber ao certo qual território é esse, gente. Eu não consegui. Não vou falar porque eu não consegui. Eu tentei e não achei. Mas a gente vê que existia mais algumas cidades ali dentro de Manassés que pertencia a Efraim. Então Manassés realmente deve ter ido se expandindo e tomado o território ali de Efraim, né? E eram irmãos, né? E deu tudo certo. Mas Manassés foi invadindo um pouco o território de Efraim. Mas aqui tá deixando bem claro que a herança continua sendo de Efraim. Então aqui continua. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar, né? Então é esse limite que eu mandei para vocês aí no mapinha, né? É esse território aqui, ó. Manassés. Esse território aqui. Gente, esse seria o território, mas a gente vai ver que quando eles forem ocupar, não vai ser bem esse território, vai ser diferente. Todos eles, gente. A gente vai ver que Gad não vai ocupar esse período aqui, esse espaço que Deus falou, sabe? Porque Gad era para ocupar aqui em cima também, né? Você vê, até o mar da Galileia era para Gad ocupar, né? E eles não vão ocupar, eles vão ocupar diferente. A gente vai ver que vai acabar que uma tribo vai estar dentro do território da outra, vai ficar uma baguncinha ali. Mas o básico vai estar, né? Efraim vai estar no lugar certo, né? Manassés às vezes vai invadir um pouquinho, né? Manassés vai invadir um pouquinho Gad que está embaixo, né? Mas vai ser nesse sentido. Então aqui continua no versículo 10. Efraim ao sul e Manassés ao norte, né? Então Efraim embaixo e Manassés em cima, né? Então aqui continua. Pelo norte tocam em Aser e pelo oriente em Issacar. Isso é uma informação futura. Por quê? Porque Aser e Issacar vão estar em cima de Manassés, né? E realmente vai ser dessa forma. Aser vai estar em cima de Manassés, né? Em sentido ao ocidente. E Issacar vai estar em cima de Manassés, sentido ao oriente. Então, realmente, isso é uma informação futura. Eu até coloquei aqui o nome, ó. Aser e Issacar. Eles vão estar em cima de Manassés, do território de Manassés. Isso é uma informação de alguém futuro, não é de Josué. Então, no versículo 11, continua. Porque em Issacar e em Aser tinha Manassés a Bet-Sean e suas vilas, Ibleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanac e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, a região dos 3 outeiros. O que acontece? No versículo 11, a gente vai ver mais pra frente que esse território do versículo 11 não era para ser de Manassés. Não ia ser de Manassés. Mas Manassés vai reclamar. Manassés vai lá falar para Josué que sua herança é pouca. Manassés vai falar: Josué, eu mereço mais. Como que eu recebi só isso? E o que Josué vai falar? Você recebe mais, você merece mais mesmo, então vai lá conquistar o bosque que tem acima de você, né? Que é esse território que tem acima de Manassés. E Manassés vai falar: não vou não. Nesse bosque aí que você tá falando, tem gente com carro. Lá é perigoso, tem gente muito armada. Não vou não, eu não vou conseguir expulsar aquele povo de lá.
Então Josué se irrita. E Josué fala, você vai sim. Agora é um direito seu, essa terra é sua. Vai lá e domina ela. Porque você não é um povo grande, você não é um povo forte, então vai lá e domina essa terra. Então acabou que foi dado para eles. Não era deles esse território. Mas porque eles reclamaram, vieram achar que a herança deles era pouca, acabou sendo dado para eles esse território, tá? Mas eles não vão expulsar, a gente vai ver. Eles vão ficar com medo, realmente não vão expulsar. Aí o que acontece mais pra frente? A gente vai estudar mais pra frente, no livro de Juízes, quando eles forem tomar posse das terras, quem vai ficar com esse território aqui do bosque? Esse território de cima de Manassés, que era de Manassés? Aser e Issacar, né? É Aser e Issacar que vão ficar com esse território. Mas esse território é de Manassés, porque Josué falou, não, é seu agora. Realmente eu concordo, e não há carro que vá te impedir. Você tem que matar esse povo, né? Josué tenta encorajar ali eles, né? Mas quem vai acabar morando nesse território vai ser Aser e Issacar, né? Então é isso que está dizendo no versículo 11, tá? Então isso é algo que vai ser ainda mostrado pra gente, a gente vai ver no final desse capítulo, que eles vão brigar falando que a terra é pouca. Então Josué vai falar para eles conquistarem essa terra aqui, e eles vão ter por direito essa terra. Mas aqui no versículo 11 está dizendo o quê? Olha, essa terra é deles. Qual terra, né? Dor, Megido, Tanak, Ibleão, Bet-Sean, né? Tudo terra deles, de Manassés. Mas quem mora lá nesses lugares são Aser e Issacar, né? Aser vai possuir Dor, a gente vai ver Dor, e em Dor ali quem vai possuir vai ser Aser, né? Mas é um território de Manassés, né? E Megido, Tanak, Ibleão e Bet-Sean, quem vai possuir vai ser Issacar, mas é o território de Manassés. É isso que está falando no versículo 11. Então, no versículo 12, agora vem... vem uma informação futura ainda no versículo 12. Eu pensei que já era a reclamação de Manassés, né? Não. No versículo 12 vem uma informação futura, né? Do ato da ocupação. No versículo 12 diz assim: e os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Então, o que acontece? A gente vai ver, eles vão falar com Josué, Josué vai falar, vai que é sua, vocês vão matar eles, né? Mas eles não vão matar, eles não vão expulsar. Na verdade, eles vão morar lá com eles, né? Então, vai ter um monte de habitante ali, vão ser os ferezeus, se eu não me engano, são os ferezeus. E eles vão morar lá com os ferezeus, né? Aí depois vai dar aquela confusão toda que a gente vai ver tanta guerra mais pra frente. Por que vai ter tanta guerra, né? De filisteu, cananeu, ferezeu, que tanta guerra é essa, né? Por causa disso. Eles começaram a deixar um monte de povo lá no meio deles, né? Então vai começar a ter um monte de guerra. E é isso. Então agora, né, falando depois da morte de Josué, Josué já tinha morrido aqui nesse versículo 12, né? Que alguém acrescentou posteriormente. Então Josué morreu. A tribo de Manassés foi lá, né, a Manassés do Ocidente, foi lá tomar posse da terra dela, tomaram posse da terra dela, mas não expulsaram o povo ali que fica em Dor, Megido, Ibleão, Bet-Sean, né, aquele Tanak, aquele local ali, eles não expulsaram, deixaram lá o pessoal. Todo mundo vai fazer isso, a gente vai ver. Quando eles forem tomar posse das terras, todo mundo vai deixar a gente lá. Todo mundo, todas as tribos, sabe? E Benjamim vai tomar posse de Jerusalém, vai deixar lá os jebuseus. Judá vai tomar posse da Filístia e vai deixar lá os filisteus vivos. Então, por isso tem tanta confusão depois, né? Vai acontecer muito isso, a gente vai ver no livro de Juízes. Aí no versículo 13 continua, né? Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então, mais pra frente, depois da morte de Josué, Manassés toma posse desse território, mas ele não vai expulsar essas pessoas de lá quando tomar posse, mas com o passar do tempo eles vão se tornar mais fortes, então eles vão fazer escravos, esse povo vai ser escravo deles, não por muito tempo, a gente vai ver. Então no versículo 14 continua, né? Agora volta para o tempo de vida de Josué, né? Passou esse acréscimo aí, depois da morte de Josué, agora voltou para o tempo de vida de Josué. O que acontece? A terra acabou de ser sorteada, né? Judá recebeu uma terra enorme, né? Imagina o olho de Manassés e Efraim arregalou, né? Arregalaram o olho ali, olhando para o presente do irmão, né? Então, Judá recebeu essa terra enorme, imagina. Aí vem Efraim e Manassés receber sua herança ali, né? E vem e é sorteado uma terrinha pequena.
Olha a terrinha deles, né? Vem essa terrinha aqui. Manassés ainda tinha menos que reclamar, porque tinha esse Manassés aqui ainda, né? Mas Efraim, essa terrinha aqui. Mas parece que Efraim é o que menos reclama, hein? Aí, o que que acontece? Eles vão achar pequena. Eles viram o quanto que Judá recebeu, então eles acharam que iam receber uma terra maior, né? Eles falaram, nossa, a gente é quase o mesmo número de Judá, né? Judá tem tantos homens, a gente tem quase o mesmo tanto de Judá, então minha terra vai ser igual a de Judá, né? E não foi. Mas a verdade é que Judá não vai estar sozinho nessa terra, vai ter uma tribo que vai dividir essa terra com Judá, essa terra toda não vai ser de Judá. Vai ser menor o território de Judá, né? Mas eles não sabiam disso, ficaram com o olhão, né? Por quê? Porque foi o primeiro sorteio, então eles viram ali o presentinho do primeiro, mas eles não sabiam que ele ia ter que dividir aquele presente, né? E ficaram de olho, né? Então agora eles vão reclamar com Josué. Então eles vão falar assim para Josué: Josué, por que você deu pra gente uma sorte apenas do outro lado do Jordão, lá, a terra de Og, e desse lado aqui apenas um quinhão? Por que você deu uma terrinha tão pequena desse lado pra gente e lá do outro lado uma terra tão grande? É isso que eles estão falando, né? Traduzindo é isso. Por que, Josué, você deu uma terra tão grande lá do outro lado e desse lado você deu uma terra tão pequena? Se a gente é um povo tão grande, se a gente tem tanta gente e se Deus tem abençoado a gente, então por que tem essa diferença? Porque do outro lado foi uma terra grande e a gente recebeu uma terra pequena. É isso que eles estão falando. Então Josué vai responder para eles. Aí no versículo 15 Josué fala: vocês são grande povo? Vocês são numerosos? Vocês são poderosos? Então sobe lá no bosque, acima dos limites da terra que eu dei para vocês, e vai lá conquistar a terra dos fariseus. Abre clareira lá e mata os gigantes, os refaíns que moram lá e os fariseus. Já que vocês são grande povo, vocês conseguem matar esse povo. É isso que Josué tá falando, gente. Traduzindo assim para nossa forma de falar, é isso. Vocês não são bons? Vocês não são grandes? Vocês não são poderosos? Não é pouco que Deus deu? Então vai lá e conquista mais, né? Então Josué tá falando, não, vai lá, sobe as terras, tem mais terra. Para baixo não dá para ir porque tem Efraim. Mas para cima tem terra ainda, porque eu não sorteei ainda mais nada. Você é a terceira tribo que eu tô sorteando aqui, né? Então, pode ir lá, vai lá, conquista as terras que tem em cima, né? Desapossa lá os fariseus, tira de lá os gigantes, né? E pega toda aquela região montanhosa que tem lá em cima. Aí, olha só o que eles responderam. Então, eles foram falar para Josué: não, Josué, você tá certo. É verdade, a gente não tá mentindo. A região montanhosa pra gente é muito pequena. A gente é um povo muito grande, né? Realmente a gente precisa de mais espaço, né? Aí ele fala: e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro. Tanto os que estão em Bet-Sean e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel, né? Então, aqui, o que eles estão respondendo para Josué? Josué falou para eles irem lá para cima e enfrentar os gigantes, né? Porque lá para cima deles tinha quem? Gigantes e fariseus. Os fariseus parece que eram um povo de batalha, assim, que dava medo. Parece que era um povo de batalha, guerreiro mesmo, né? E então eles ficaram com medo. É isso que eles estão falando. Eles falam, não, realmente, a gente não tá mentindo, Josué. A gente realmente tem um espaço muito pequeno, a gente é um povo grande, né? Mas não dá pra gente ir lá em cima enfrentar eles. É isso que eles estão falando, não dá. Porque eles têm carro. O carro deles é de ferro. O carro deles não é nem de madeira. É carro de ferro que eles têm, Josué. Não dá, não dá. Não tem como subir lá, né? E é isso que eles falam. Então eles dizem aqui para Josué, todos os cananeus que habitam nesse lugar têm carro de ferro, Josué. Tanto os que estão em Bet-Sean, quanto os que estão no Vale de Jezreel. Era um lugar muito grande, que estava acima deles, né? E eles falaram, não dá pra gente conquistar essa terra, Josué. Realmente, a gente tá vindo falar pra você, porque a terra é pequena que você deu pra gente, mas a gente não consegue conquistar essa terra. Então, no versículo 17, Josué fala pra eles, vocês são um povo grande. Vocês são um povo forte. E por isso vocês não vão receber só uma herança, não vão ter só uma terra lá do outro lado. Vocês vão ter desse lado também. E a terra que vai ser de vocês vai ser essa. Que vocês vão ter que subir e conquistar. Vai ser a terra do bosque. Que vocês vão ter que matar os gigantes. E que vocês vão ter que matar esse povo com carro de ferro. É isso que o Josué está falando.
Josué estava, não, eu acredito que vocês são um povo grande, vocês são um povo forte. E é por isso mesmo que vocês vão matar esse povo, né? Então, olha o encorajamento de Josué, né? Para essa tribo. Mas eles não vão fazer isso, a gente vai ver. Então, no versículo 18, então, finaliza, né? Josué fala, ó, porém, a região montanhosa será sua, né? É por isso mesmo, por eu acreditar que vocês são um povo grande, não acho que vocês estão mentindo, que vocês não cabem ali. Eu acredito. Então, por isso mesmo, por vocês serem grandes, fortes, poderosos, é que vocês vão subir e matar os gigantes e os ferezeus. E a montanha deles vai ser de vocês, né? E ainda que seja bosque, vocês vão cortar as árvores, né? E toda a extremidade deles vai ser de vocês. Porque a verdade é que vocês vão expulsar de lá todos os cananeus. E ainda que eles tenham carros de ferro e eles sejam fortes, vocês os vencerão. É isso que Josué fala, é um encorajamento ali, né? Para Manassés e Efraim, né? Mas ele não vai tirar, Manassés não vai expulsar esse povo de lá. A gente vai ver que eles não vão expulsar, não vão realmente. Tá bom, gente? Então hoje a gente vai terminar aqui a aula, amém? Deu pra gente fazer 2 capítulos, glória a Deus. Na próxima aula a gente vai falar sobre o restante da herança. Faltam 7 tribos ainda, né? Porque eram 9 tribos e meia do lado de Canaã, né? Então faltam 7 tribos ainda, 2,5 já foram sorteadas, faltam 7 tribos. Mas o povo vai relaxar, a gente vai ver. Porque a guerra acabou, né? Deus falou que não é mais para Josué ir para a guerra. A guerra acabou. Então eles conseguiram um local de paz ali que é Siló. Siló está dominada, conquistada. Então eles vão lá para Siló e vão começar a viver lá em Siló, vão erguer o tabernáculo lá em Siló e vão ficar lá em Siló. E parece que o povo vai relaxar. Parece que o povo vai querer ficar lá grudado em Siló, né? E sendo que cada um tem que ir para sua terra. E Josué vai chamar a atenção desses 7 que faltam ainda ser sorteados, né? Então, aí vai fazer o sorteio desses mais 7, né? Aí a gente vai ver que Josué vai começar a se despedir de todos eles, né? Vai morrer. Antes de Josué morrer, Josué se despede para morrer e manda cada um ir para sua terra e depois morre, né? É isso que vai acontecer. Aí, depois da morte de Josué, que cada um vai para sua terra, para conquistar sua terra, tá bom? Então a gente já tá indo pro final ali da trajetória de Josué, tá bom, gente? Então, amém. Amanhã a gente tem aula, então a gente vai falar sobre o capítulo 18, tá bom? Amém. Então eu vou desconectar o Facebook, o Instagram, o YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar no vídeo, eu esclareço na próxima aula, tá bom? Amém. E eu vou perguntar pro pessoal do Meet se alguém tem